O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Para falar sobre este assunto, o Canal BOL convidou o médico urologista Rafael de Castro Ferreira. Ele é formado em medicina pela Faculdade de Medicina de Teresópolis em 2003. Residência médica em cirurgia geral pelo Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. Residência médica em urologia pelo Hospital de Base do Distrito Federal, em Brasília. Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e pós-graduado em cirurgia minimamente invasiva pelo Instituto CRISP. Dr. Rafael, seja bem-vindo ao Canal BOL e também ao Saúde em Foco. Boa tarde, Salim. É um prazer estar aí com você e fiquei muito feliz de ter essa honra de ter sido convidado aí para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante aí e tão em voga, principalmente nesse mês de novembro, né? Novembro Azul aí, que foi um movimento foi inicialmente criado na Austrália e ele se difundiu no mundo inteiro e é um mês de conscientização da saúde do homem. É lógico que o câncer de próstata, ele é o grande, vamos dizer assim, a grande estrela do Novembro Azul pela importância, igual você falou, o número de casos, a letalidade, a quantidade de óbitos, mas existem várias outras doenças do homem que acabam sendo mais conhecidas também nesse mês. Então, eu agradeço demais o convite. Bom, então, e estamos aí para bater um papo. Claro. Então, por favor, fala para a gente, então, o que é a próstata e qual a função dela no organismo do homem, até para a pessoa se situar sobre essa situação, por favor. Salim, essa pergunta é bem interessante, porque às vezes as pessoas, né, não são obrigadas a saber. A próstata, ela é um órgão que só os homens têm. E a próstata, ela é uma glândula do tamanho mais ou menos de uma noz, quando ela está no tamanho normal. Pesa em torno de 20 gramas e ela fica situada entre a bexiga e a uretra. Então, por isso que a próstata, quando dá algum problema, ela pode dar sintoma urinário. Porque a uretra, uma parte da uretra passa por dentro da próstata. E ela não tem função vital no nosso organismo. A próstata, ela tem uma função reprodutora, ela é essencial para a reprodução. Ela produz várias substâncias que vão compor o líquido seminal, o esperma, que o homem ejacula quando tem a relação sexual. Mas ela não tem função vital. A gente consegue viver normalmente, ter uma vida normal sem a próstata. Entendo. Bom, agora, o câncer de próstata é o mais comum, mas em relação aos homens, claro. Mas a partir de qual idade, doutor? Então, o câncer de próstata, o principal fator de risco para desenvolver o câncer de próstata é a idade. Então, assim, quanto mais velho a gente vai ficando, maior a chance de, num exame aí, detectar o câncer de próstata. Se isso vai ter repercussão, algum significado clínico, se isso vai afetar a sobrevida da pessoa, depende da idade, depende da agressividade do tumor. Mas, assim, a partir da quinta década, depois dos 50 anos, aumenta o risco do câncer de próstata, estatisticamente falando. E a gente já vivenciou a situação até de diagnóstico, até em homens muito jovens, com 39 anos, foi o caso mais novo que eu já tive. E até um pouco, assim, mas é bem raro. Em 14 anos que eu estou na urologia, um caso de um homem de 39 anos. A partir dos 50 é que realmente é importante fazer a prevenção. Exceto situações de homens que têm muitos parentes com a doença, pai, irmão, aí compensa começar a pensar em avaliar a partir dos 40 anos. Homens negros, têm um risco aumentado de desenvolver câncer de próstata mais agressivo e em idade mais nova.
No Brasil é muito difícil esse negócio de negro, porque a gente é um país com uma mistura de raças muito grande. Então, todo mundo tem um gene, uma, os antecedentes. Todo mundo é misturado, pela né? família, né? Pelos A miscigenação aqui é muito grande. É claro. Mas Agora, é isso. veja bem, doutor, quais os sintomas que devem servir de alerta para o homem procurar um urologista? Até você já comentou a respeito da urina, que é uma das situações, mas tem outros sintomas? E sobre a urina especificamente, como é que funciona? Então, o câncer de próstata, qual que é a importância da prevenção? Que, na verdade, não é uma prevenção. Quando o homem vai no urologista fazer ele vai fazer um rastreamento. A avaliação urológica não previne o câncer de próstata, ele detecta a doença numa fase inicial. E a taxa de cura na fase inicial ela é altíssima, acima de 90%. Então, esse rastreamento, ele, na maioria das vezes, o câncer de próstata na fase inicial não causa sintoma. Ele é uma doença silenciosa. Ele vai causar sintomas em fases tardias, que podem ser sintomas urinários e, às vezes, sintomas de dores ósseas por conta de metástase em osso, que é o órgão mais comum do câncer de próstata, da metástase. Mas os sintomas urinários, né, da próstata, eles são muito mais comuns em outra doença que também pode acometer a próstata, que é muito mais comum que o câncer, que é a hiperplasia benigna da próstata. Todo homem, depois dos 45, 50, vai tendo um lento aumento, um aumento gradativo do tamanho da próstata. E esse aumento pode comprimir a uretra e o homem começar a ter problema para urinar, jato urinário mais fraco, frequência urinária aumentada, demora a terminar a urinar, aquele homem que vai num banheiro, num restaurante, todo mundo já urinou, ele está lá ainda, acordar muitas vezes à noite para urinar. Esses sintomas são muito comuns de problema na próstata, não necessariamente o câncer. O ideal de detectar o câncer é quando ele está assintomático. Agora, essa questão envolvendo a própria urina e a quantidade de vezes, existe um parâmetro para a pessoa ter essa noção? Porque uma das coisas que você contou para a gente agora foi a respeito da duração, né, por causa do jato urinário, que fica mais fraco e faz com que você demore um pouco mais para esvaziar a bexiga. Mas quantas vezes, regularmente, o homem deve ir ao banheiro, né, para urinar? Como é que funciona isso, doutor? Então, Salim, a quantidade de vezes que vai, não existe uma regra absoluta, porque, assim, depende da quantidade de líquido que a pessoa bebe. Uma pessoa que bebe 3 litros de água num dia, ela vai urinar bem mais do que quem bebe 1,5 litro, né? E não necessariamente isso ser um problema, mas, assim, uma bexiga, no geral, tem uma capacidade de armazenamento por volta de uns 300 ml, urinar quando ela encher com 300 ml, dá vontade de urinar e ocorre o esvaziamento. Acordar à noite é um problema que gera outros problemas para a saúde, tanto do homem quanto da mulher. Então, assim, acordar à noite até uma vez é aceitável, mas aquela pessoa, aquele homem que acorda 2, 3, 4, 5 vezes à noite, tem que ser avaliado, porque isso pode ser algum problema. Pode ser problema da próstata, mas tem também vários outros problemas que podem aumentar a urina à noite. Diabetes, poliúria noturna, tem várias situações, e isso merece ser investigado, porque a nictúria, que é o homem que acorda, o homem ou a mulher que acorda muito à noite para urinar, até a pessoa conseguir pegar no sono de novo, aquele sono profundo, que descansa, que recupera o organismo, demora. Então, isso a longo prazo, a médio e longo prazo, vai causar problema no organismo da pessoa como um todo. Então, tem que ser visto. Interessante, realmente. Agora, um dos exames que é feito para se detectar a questão do câncer de próstata é o toque retal. Mas por que há tanto preconceito quanto ao exame desse toque retal, doutor?
Isso aí, eu venho observado uma mudança, eu venho observando uma mudança do comportamento dos homens ao longo do tempo. Pessoalmente, eu tenho achado que isso tem melhorado, mas ainda tem muito sim. Então, assim, aproveitando a sua pergunta, o rastreamento do câncer de próstata básico é uma consulta no urologista, onde vai ser feita a anamnese, vai ser feito o exame físico. Mas, assim, pensando na prevenção do câncer de próstata, na detecção, os exames principais são o toque e o PSA, que é um exame de sangue. Se os dois estiverem normais, a chance daquele homem ter um câncer de próstata é muito baixa. E a gente faz acompanhamento anual, às vezes até em prazo maior. Isso vai depender de cada caso. Agora, o preconceito existe muito porque a gente vive numa sociedade bem machista e o homem sente como uma forma de, talvez, invasão, exame de toque. Na verdade, muitos, quando fazem, veem que é um exame rápido, indolor, que faz parte da consulta, né? Não tem por que não fazer. Ele dá informações importantes a respeito da saúde da próstata. Mas a minha observação é isso. Eu acho que isso vem melhorando ao longo dos anos. Ainda bem que esse preconceito vai caindo e que as pessoas possam ter realmente noção de que o mais interessante, o mais importante é detectar o câncer de próstata ainda no seu início para que possa tomar as providências necessárias, se caso até de cirurgia ou mesmo continuar um acompanhamento mais próximo, né, com menos tempo, e vai fazendo os exames, PSA, novo toque, tudo para ter essa noção. Agora, Rafael, qual o tratamento indicado quando a pessoa é diagnosticada com câncer de próstata? Então, Salim, o câncer de próstata ele apresenta uma ampla gama de opções de tratamento a partir do momento do diagnóstico dele. E o tratamento varia desde uma vigilância, não sei se você já ouviu essa expressão, chama vigilância ativa. Vigilância ativa foi um conceito desenvolvido por um urologista canadense chamado Lawrence Klotz. Determinados tipos de câncer de próstata, foi observado, esse urologista canadense observou ao longo de muito tempo, com um número muito grande de homens com diagnóstico de câncer de próstata, que se o homem tem um câncer de próstata que preenche determinados requisitos, que a gente chama de câncer de próstata de muito baixo risco, é um PSA pouco elevado, é um toque quase normal ou normal, na biópsia, um tumor pouco agressivo, poucos fragmentos das biópsias comprometidas, a gente está autorizado a fazer a vigilância ativa. O que é isso? A gente vai acompanhar aquele homem de perto, porque o estudo desse urologista canadense mostrou que esses homens eles vão morrer com a doença, e não da doença, não do câncer de próstata. E estava sendo submetido a tratamentos agressivos que não traziam benefício em sobrevida. Então, o tratamento pode ser uma vigilância ativa, se for um tumor de baixo risco, de pouca agressividade. E essa vigilância é feita em prazo determinado de tempo, tem que repetir biópsia de tempo em tempo, mas no meu consultório, eu tenho por volta de uns 40 pacientes em vigilância ativa, com câncer de próstata em vigilância ativa. E eu já tenho paciente que eu estou seguindo há 7 anos, paciente que manteve a sua vida sexual, se tivesse operado, talvez, paciente às vezes jovem, 50 e poucos anos. Então, assim, desde que a pessoa tenha aquela disciplina de fazer o acompanhamento, porque uma pequena porcentagem desses pacientes em vigilância pode, numa segunda avaliação, ver que o tumor não era tão tranquilo assim, ter que operar, ou fazer radioterapia, alguma coisa assim. Mas a vigilância é uma opção para determinados tipos. Tumores mais agressivos, mas que ainda estão restritos à próstata, nós temos 2 opções de tratamento. Ou a cirurgia, que a gente chama de próstatovesiculectomia radical, que é uma cirurgia que tira a próstata toda com a cápsula da vesícula seminal. E tira os linfonodos, que
são as ínguas. Igual a gente tem íngua no pescoço, a gente tem quando dá dor de garganta, a gente tem esses órgãos, que são órgãos de defesa no corpo, que são órgãos que geralmente o tumor de próstata manda metástase precocemente. E essa cirurgia, ela pode ser feita tanto de maneira aberta, quanto por videolaparoscopia, que é aqueles furinhos que são feitos no abdômen e opera vendo pela televisão. E de alguns anos para cá, esse método a gente não tem disponível em Barbacena, mas a gente tem parceria em Belo Horizonte, que é a cirurgia robótica, a prostatectomia radical assistida por robô, que teoricamente, e alguns pacientes meus que fizeram cirurgia robótica, eu tenho observado, não tem vantagem na taxa de cura da doença, mas a gente observa, e os estudos maiores têm mostrado agora, com o passar do tempo, que a cirurgia por robô aumenta a chance do homem manter a potência, a ereção, que é um grande tendão de Aquiles da cirurgia radical de próstata. Cerca de 50% dos homens que operam de câncer de próstata evoluem com esse problema. É lógico que a gente tem tratamento para isso, caso aconteça. Mas é sempre um problema para o homem, principalmente o homem jovem, com 50, 60 anos, sexualmente ativo ainda. Então, das opções cirúrgicas, nós temos essas. E o homem que não quer operar de forma nenhuma, existe a radioterapia, que tem uma taxa de cura um pouco menor do que a cirurgia. Ela é realizada, é um tratamento rápido, a aplicação é menos de 5 minutos, só que são 36 vezes. E ela cura um pouco menos que a cirurgia, mas é uma opção que está aí, para quem não quer operar. É isso. E doenças avançadas, quando já não estão restritas à próstata, já não tem mais proposta de cura. O tratamento aí é com remédios que vão segurar a doença durante um tempo, vão controlar. É um tratamento, sem visar a cura, mas que melhora a qualidade de vida e prolonga a vida do paciente também. Agora, interessante sobre essa ideia de prolongar a vida, mas não especificamente quando já detectado numa fase mais adiantada da doença, mas quando ela ainda está no início e ainda até quando não está, mas que existe a propensão em relação até da família, por outras questões, como você já muito bem colocou anteriormente. A alimentação, doutor. Como é que a gente pode imaginar a alimentação de uma pessoa detectada com câncer de próstata ou mesmo com a propensão a ter a doença? O que o senhor pode falar para a gente sobre essa questão de alimentação? E de forma geral também, eu acredito, né? Não, com certeza. Essa pergunta é boa também. Só pergunta boa. A alimentação já foi tentado assim, a prevenção do câncer de próstata já foi tentado de tudo. Você já ouviu falar, o tomate, o licopeno, a substância que tem no tomate, previne o câncer de próstata, o selênio, vitamina E. Já foi tentado de tudo em termos de substância ou molécula para tentar diminuir a incidência de câncer de próstata. Quando essas substâncias vão para estudos grandes, compara o placebo com a substância, nenhum estudo mostrou vantagem de nenhuma substância, nenhuma desses alimentos para diminuir a incidência de câncer de próstata. Infelizmente, né? Mas, assim, estudo epidemiológico mostra que dieta rica em gordura, principalmente gordura de origem animal, talvez aumentaria o risco de câncer de próstata. Então, como é que eles chegaram a essa conclusão? Por quê? Porque, por exemplo, o Japão, que é um país que a população come menos gordura, é um país que tem menos incidência de câncer de próstata. Os Estados Unidos, onde a dieta é com muita gordura, é um país onde mais tem câncer de próstata. Os países nórdicos, Dinamarca, também tem uma incidência alta de câncer de próstata. E a população lá também come muita gordura. Então, por observação, parece que a gordura aumenta um pouco o risco de câncer de próstata.
É lógico que tem os fatores étnicos aí com viés, mas é uma coisa meio que um consenso que muita gordura não é bom. Aliás, não é bom para nada, né? É. Para a saúde como um todo, o excesso de gordura não é benéfico. E eu acho assim, Salim, tudo com moderação, né? Fazer uma atividade física, tentar, se tiver acima do peso, emagrecer. Homens obesos têm mais câncer de próstata do que homens mais magros. Isso também é um dado epidemiológico que é confirmado mesmo. Uma alimentação regrada, evitar excesso de bebida alcoólica, evitar cigarro, tudo que é bom para a saúde como um todo, né? Eu acho que nós, homens, a gente é mais displicente com a nossa saúde do que as mulheres. E isso a gente observa, até tem dado objetivo que mostra que o homem vive em média 7 anos a menos que as mulheres. Então, assim, a gente tem que tentar mudar isso aí, né? Porque é muita diferença de sobrevida do homem para a mulher, né? Claro. Então, eu acho que é isso, é conscientizar a saúde como um todo. Essa questão da carne vermelha também, todo mundo fala muito. Tem alguma coisa, tem algum estudo sobre isso? Fala-se alguma coisa assim, cientificamente sobre essa questão? Então, a carne vermelha, ela, pro câncer de próstata especificamente, não. É a gordura de origem animal. Aí pode ser a gordura da carne vermelha ou da carne branca, da carne de frango, qualquer uma. Agora, a gente vê sair estudos volta e meia falando mesmo que não talvez o consumo de carne vermelha, mas o excesso, né? O excesso do consumo de carne vermelha poderia aumentar o risco de câncer no geral, né? O que a gente ouve dos estudos, mas assim, nenhum estudo também com um nível de evidência assim também tão alto. É aquele negócio, né? Moderação. Vai comer, come carne, não come todo dia, come pouca quantidade. Eu acho que fazendo isso não tem problema. Agora, o comedor de carne mesmo, aquele é igual a onça, para comer carne aí complica. Não tem jeito, né? Mas é como até você colocou muito bem a questão, né? Tudo feito com moderação é possível, até porque assim, um churrasco de vez em quando, tudo bem, mas todo dia não tem jeito. A cerveja, você pode tomar? Até pode, né? Mas, é claro, com moderação. Pondera-se até a respeito do vinho como sendo bom para as pessoas. Claro que é, mas desde que você coma pouca quantidade. Agora, se você tomar vinho 3, 4 garrafas todo dia, não tem fígado que aguente, né? Aí você não vai ter problema, não é de próstata, vai ser de fígado, vai ser. A situação é outra. Olha, para a gente encerrar a nossa entrevista, Rafael, eu queria conversar sobre a disfunção erétil. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação também, que eu sei que isso é recorrente no consultório de um urologista também. Por favor, fica à vontade. Tá, joia. Então, é bom até fugir um pouco do câncer de próstata, porque desde que o Novembro Azul ganhou mais corpo, né, vamos dizer assim, praticamente a grande vedete é ele, mas eu acho que, de repente, abordar algum assunto rapidamente também é legal e é bom. E às vezes nem que não seja câncer, né, tudo é câncer, então, e a disfunção erétil é a causa, uma das grandes problemas que leva o homem ao consultório de um urologista. E qual que é o conceito de disfunção erétil? A disfunção erétil o homem que tem disfunção erétil é aquele homem que não consegue iniciar uma ereção ou manter uma ereção que dê a ele uma satisfação sexual. O conceito é esse, né? E isso é relativo de homem para homem, né? Tem homem que é insatisfeito e varia, mas o conceito geral é esse. E é um problema muito comum, muito, muito comum. Pra você ter uma ideia, cerca de 50% dos homens na casa dos 50 anos têm algum grau de insatisfação com a parte sexual. E as causas são diversas.
Via de regra, quanto mais novo o homem com problema de ereção, né? Potência, que o povo, sei lá, impotência sexual e disfunção erétil é a mesma coisa. Quanto mais jovem o homem, maior a chance da causa dessa disfunção erétil ser psicogênica. Quer dizer, problema psicológico, algum trauma, alguma coisa. E quanto mais velho a gente vai ficando, maior a chance de existir problema orgânico como causa desse problema de ereção. Diabetes, hipertensão, uso de remédio para isso, doença da tireoide, baixa hormonal, baixa de testosterona, também é pode ser responsável pela disfunção erétil. E um dado interessante, Salim, um homem com disfunção erétil, agora, a disfunção erétil ela é considerada um fator de risco cardiovascular. O homem com impotência, ele é um potencial risco para ter problema cardiovascular, infarto, AVC. Então, hoje em dia, a gente manda para o cardiologista homens com problema de ereção, para fazer uma avaliação cardiológica. E, tirando as causas psicológicas, que às vezes a gente precisa de um acompanhamento conjunto com o psicólogo, as causas orgânicas, o tratamento da disfunção erétil, tentar corrigir o problema de base, algum remédio que possa causar, ver se dá para a pessoa mudar aquele medicamento, controle melhor do diabetes, mudança de hábito de vida, que às vezes não dá um resultado tão imediato, mas a médio prazo aquele homem vai sentir a vantagem de uma boa alimentação, de parar de fumar, fazer atividade física. A médio prazo ele vai colher o fruto nesse quesito também. Agora, o tratamento medicamentoso para disfunção erétil, quando mudança de hábito não resolve, quando não tem nenhum outro fator orgânico que a gente consiga resolver, é uma classe de remédio que todo mundo conhece o primeiro, que é o Viagra, que é a sildenafila, o nome da substância, e que chama inibidores da 5-fosfodiesterase, essa classe de medicamento. E ele melhora o fluxo de sangue para o pênis. E 80% das causas de ereção melhoram com esse e com vários outros que hoje a gente tem disponíveis aí para uso. Inclusive até de uso diário, doses pequenas para usar todo dia, para aquele homem que não quer ter aquele compromisso, uma hora antes da relação ter que tomar um comprimido, ele já toma todo dia como se fosse um problema crônico, que muitas vezes e resolve o problema e ele vive a vida dele bem, e salvo determinadas contraindicações, são medicamentos que não fazem mal para a saúde. Exceto determinados homens que às vezes têm determinados problemas cardíacos que não pode misturar os remédios. Mas isso indo num médico e sendo avaliado, se precisar, pode usar sem problema. Eu observo muito sobre eu estou prolongando aqui, mas porque o assunto tá gera muito interessante. Muito homem vai no consultório com problema e você oferece a solução e o cara tem medo de usar o remédio com medo de infartar. A gente tem que convencer e fala, não, pode tomar por minha conta, não tem perigo, o senhor não tem problema de usar o remédio. E é um armamento que a gente tem no combate à disfunção erétil muito efetivo e que, quando bem indicado, é muito bom. Agora, existe a porcentagem de homens que não respondem ao remédio, ao comprimidinho lá, o Viagra, Cialis, tem vários aí. Aí a gente vai se tornando mais invasivo no tratamento. Existem injeções de determinadas substâncias que o homem mesmo aprende a se aplicar no pênis e que causam uma ereção quando ele quer ter a relação. Se o remédio não resolveu, a gente chama que é a segunda etapa, é a segunda linha de tratamento da disfunção erétil. E quando o homem não tolera a injeção ou ela não resolve, que às vezes nem ela resolve, existe a prótese peniana, que é uma cirurgia, e aí tem as nuances, tem vários tipos de prótese, com custos às vezes altíssimos, que trazem uma boa taxa de satisfação também. Mas aí é o último degrau do tratamento.
Por exemplo, às vezes o homem que operou de próstata ficou com impotência, remédio não resolve, às vezes a próstata é uma opção. E a taxa de satisfação, a minha experiência pessoal, a literatura é boa, o homem fica feliz, talvez não igual antes, quando ele não tinha problema nenhum, mas é uma solução boa. É isso. É claro. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista conosco aqui no Canal BOL, a oportunidade de falar para a gente aqui no Saúde em Foco sobre essas questões envolvendo aí o Novembro Azul, envolvendo a questão do câncer de próstata e também da disfunção erétil. Muito obrigado, então, e que a gente tenha a oportunidade de trazê-lo novamente aqui para conversar um pouco mais sobre esses assuntos. Não, Salim, foi um prazer aí também. Fiquei feliz aí de ter falado com você aí e espero que sirva para conscientizar e que tenha, né, ajudado alguém aí. Tá certo? É claro. Muito Beleza, obrigado, Salim. doutor. Obrigado. Canal BOL, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.